Saúde mental nas empresas é o tema do programa de hoje. E para falar sobre o assunto, convidamos a psicóloga Maria Júlia Zimmermann, da Setting Psicoterapias de Blumenau. Maria Júlia é psicoterapeuta e psicóloga especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia. Dentre os programas que ela desenvolve em sua clínica, destacamos hoje o programa Saúde Mental nas Empresas. Maria Júlia, obrigado por aceitar o nosso convite, se deslocando de Blumenau até Florianópolis para essa entrevista. Ok, obrigada pela possibilidade de participação no teu programa. Maria Júlia, no início da Revolução Industrial, era preciso dar atenção aos limites físicos dos funcionários. Hoje é preciso cuidar também dos limites psíquicos. O que mudou de lá para cá? O que mudou é uma preocupação em relação ao bem-estar mental do paciente. De acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde, a saúde é tida como um bem-estar biopsicossocial, privilegiando também os aspectos da relação. Uma pessoa tem que estar com o corpo são e com a mente sã, senão ela não vai poder trabalhar de uma forma eficiente como é desejado e esperado dela. Mais do que fonte de sobrevivência, Maria Júlia, o trabalho constitui hoje a principal identidade das pessoas. Depois do nome, é a profissão ou o emprego que define o lugar da pessoa na sociedade. Por que tantas pessoas sofrem no ambiente de trabalho? O trabalho tem a sua origem no latim tripalium, né, que significa objeto de tortura. Então, houve uma transformação de uma coisa penosa, dolorosa, para o nome trabalho, produção. As pessoas depositam no trabalho muito da sua energia vital, da sua energia emocional. E deslocando essa energia para o trabalho, elas fazem com que aquilo represente o que elas realmente são. Então, se constrói uma identidade, e essa identidade não é só uma identidade profissional. As pessoas não são no trabalho diferente do que elas realmente são enquanto essência. Então, é uma reprodução da vida delas em qualquer outro ambiente intra ou interpessoal. Então, a angústia é decorrente de todas as exigências do mercado e todas as demandas que recaem sobre os tempos atuais. Maria Júlia, li um estudo realizado pelo Ministério da Saúde revelando que metade dos afastamentos do trabalho ocorre por transtornos mentais. Que tipo de perturbação mental ou comportamental aflora no ambiente de trabalho? Dificilmente uma fadiga crônica ou a fadiga industrial, como também é chamada, ela ocorre por si só. Sempre tem alguma outra patologia associada, sempre tem alguma doença, uma comorbidade clínica. Ela por si só não é uma instância clínica, médica ou psiquiátrica. Ela é decorrente de outros fatores que contribuem para que a pessoa adoeça emocionalmente. Então, a depressão, ela está entre a segunda ou a terceira maior causa de afastamento atualmente, superando até doenças físicas como cardiopatias ou problemas musculares ou de fadiga, de dor, né, de crônica mesmo. As empresas que oferecem algum tipo de benefício para os seus funcionários geralmente pensam em um plano de saúde ou em programas de incentivo, como, por exemplo, participação nos lucros. Investir na saúde mental dos funcionários é algo relativamente novo. Por que razão uma empresa adotaria esse procedimento? Mais ainda, por que razão uma empresa, Maria Júlia, contrataria os teus serviços? Em primeiro lugar, e o mais assim, significativo para um gestor é a questão financeira. O custo desse profissional afastado do trabalho é muito elevado, não só para a empresa individualmente, mas para a sociedade como um todo. Mas primordialmente é o custo que essa pessoa tem quando afastada do trabalho. Alguns dados apontam que nos Estados Unidos, para cada dólar investido na profilaxia do tratamento de saúde mental, 3 são investidos no tratamento da pessoa já enferma. E os empresários brasileiros, eles reconhecem a importância de investir na saúde mental dos seus funcionários? Várias empresas, as de grande porte, já demonstram interesse e destinam uma parte do capital da empresa para esse tipo de promoção de saúde mental. Algumas ainda estão implantando e espero que isso possibilite que outras empresas sigam no mesmo caminho.
E quais os benefícios mensuráveis? Uma melhora na produção, uma diminuição no retrabalho e nos erros cometidos pelos profissionais. Quais as doenças mais comuns decorrentes da insatisfação profissional? A insatisfação profissional, por si só, ela não gera um problema de saúde mental ou um problema psíquico. Normalmente, outras situações vinculadas à insatisfação é que vão fazer com que a pessoa adoeça emocionalmente. Não necessariamente adoeça. Algumas pessoas não chegam a buscar atendimento porque elas acabam lidando com aqueles sintomas de uma forma mais adaptativa ou mais madura. Mas algumas doenças como a fadiga crônica, a síndrome de burnout, que é o esgotamento físico, o assédio moral, o assédio sexual e o próprio desemprego. Muitas vezes, Maria Júlia, a pior pressão vem de atitudes aparentemente bobas, como aquelas famosas brincadeiras de mau gosto que alguns chefes fazem com seus subordinados. A vítima se vê acuada e, o que é pior, sem forças para reagir diante de alguém mais forte e poderoso. Como o funcionário pode reagir diante de uma situação como esta? A situação que tu acabas de trazer, ela começa a delinear o que é o conceito de assédio moral. Se essa brincadeira fosse permitida socialmente, ela não seria chamada de uma brincadeira de mau gosto. Isso significa, pelo próprio nome, que ela causa um mal-estar, ela causa um desconforto na pessoa que está recebendo ou sendo vítima dessa brincadeira. E isso, repetidamente, pode causar um mal-estar muito grande e fazer com que essa pessoa comece a se sentir desconfortável no ambiente de trabalho e que isso pode afetar a produção dela e a relação que ela estabelece com as outras pessoas. Nesse caso, é necessário, né, comunicar. A pessoa tem que saber que aquilo não é bem-vindo ou que causa um desconforto. Então, se esse canal de comunicação for eficaz e limpo, ela vai poder manifestar o desconforto. Se isso persistir, outras medidas devem ser tomadas. Em nome do pagar as contas no final do mês, Maria Júlia, muitas pessoas não ousam conquistar novos horizontes. Permanecem a vida inteira naquela situação desfavorável e não ousam nem mesmo mudar de emprego. A tomada de decisão, ela implica também numa maturidade emocional importante. As pessoas que se sentem inseguras ou incapazes de tomarem decisões significativas na vida, elas vão preferirem ficar no lugar que elas sentem como seguro, a zona de conforto, alçar um voo maior, né, e fazer uma tentativa que pode ser frustrada. Então, eu troco uma frustração menor por uma frustração que pode vir a acontecer. Eu não sei dela, mas eu não quero risco. Maria Júlia, no ambiente de trabalho, você às vezes lida com situações psicologicamente massacrantes. Chefe inseguro, disputa acirrada por uma promoção e até sabotagem. É um salve-se quem puder. O que fazer para tornar o ambiente de trabalho mais saudável? Para que a gente possa trabalhar num ambiente saudável, é preciso, num primeiro momento, avaliar o espaço onde eu estou. Sempre essa coisa da percepção, verificar como que as relações se estabelecem. Todas as relações, elas são relações em busca de afeto e de poder. Se eu percebo que a minha chefia, o meu par profissional, ela tem um funcionamento, se eu tenho sensibilidade suficiente para perceber como as pessoas funcionam, eu não vou bater, né? Eu não vou ir ao encontro desses handicaps, dessas dificuldades deles. Então, sempre tentando, assim, o controle emocional é o que manda, né? O ambiente hostil, o chefe hostil, os colegas são indiferentes, salve-se quem puder realmente para não dar um curto-circuito na pessoa. Mas observar o espaço, ter tolerância à frustração, contar até 10, até 20, até 30 se for necessário e ter uma atitude de humildade. Né? Nesses casos não adianta bater de frente com as pessoas que entram numa relação assim onde todos saem perdendo. E os psicopatas corporativos? Como lidar com eles? Cada empresa tem o seu, né? As pessoas que geram um mal-estar muito grande nos outros, elas em algum momento acabam sendo deixadas de lado ou desagregadas do grupo funcional. Um grupo saudável não comporta a presença de uma pessoa que vai causar um mal-estar
naquele grupo, naquela instituição, e um bom gestor, ele vai se dar conta disso. E ele vai ter que tomar medidas necessárias para que esse comportamento não se solidifique ou perpetue. Então, assim, um comportamento disfuncional necessita de uma medida mais radical, impositiva e de segregação. Maria Júlia, de modo geral, a cooperação entre os funcionários de uma empresa está dando lugar à competição. Por que razão, ultimamente, as pessoas se rivalizam tanto no ambiente de trabalho? Salve-se quem puder, né? Realmente, o mercado exige isso das pessoas, que elas sejam muito competitivas até para assegurar aquilo que elas têm e valorizam, que é o emprego. Né, um fantasma do desemprego fica assombrando todo mundo, e o medo, né, na iminência de perder aquilo que conquistou, que também a gente traduziu como identidade, faz com que as pessoas manifestem e tenham condutas assim de uma luta por aquilo, é uma luta pelo espaço profissional. E muitas vezes elas perdem um pouco o limite do que é necessário para a preservação daquilo que ela conquistou e entra um pouco no campo do excessivo, do demais, do que faz mal, e acaba patologizando a relação. Ela mesma sofre e faz com que as outras pessoas também sofram. Mas daí não é só da relação interpessoal, as empresas exigem também. Elas, né, a questão dos objetivos que as pessoas têm que alcançar, as metas propostas e uma série de outros quesitos. Metas, Maria Júlia, é uma aflição muito comum, principalmente para os profissionais de vendas. A maioria vive entre a angústia da cobrança cada vez mais implacável pelo cumprimento das metas e o medo de não alcançá-las. Como lidar com esse sufoco? Bom, a meta, né, como objetivo, ela te mostra, te indica onde tu tens que chegar, qual é o teu objetivo desempenhando determinado tipo de trabalho. Nem sempre elas são exequíveis, né? O que não é o caso, eu acho, dessa situação. Quando elas são possíveis de serem alcançadas, eu acho que a pessoa tem que deslocar energia pessoal, profissional para atingir. O que deixa as pessoas assim um pouco fora do giro é geralmente essa coisa insana, né? Coisas que são percebidas que não são possíveis de serem alcançadas. Então, como o aspecto pessoal, o aspecto emocional disso, eu imagino como psicóloga que tem que deixar um pouco mais solto para a pessoa transitar dentro de um espaço. Como gestora, eu diria que elas são necessárias. Esse procedimento requer uma competência muito valorizada no mundo corporativo, que é a habilidade de lidar com as pessoas. Uma qualidade muito rara de se encontrar nos gestores. Por que essa relação hoje está um pouco tão tumultuada entre o líder e os seus comandados? Muita gente tem dificuldade de descer do salto alto, né? Então, elas sabendo do potencial intelectual e que elas estão ocupando aquele espaço por uma competência, né, profissional, elas podem também aprender a flexibilizar as relações. A comunicação é uma questão imprescindível em todas as relações. Dar e receber feedback é tão importante quanto. O que eu me questiono, assim, é se os gestores que aplicam essas técnicas também recebem feedback do desempenho deles. E se a performance deles não devia ser constantemente avaliada também. Então, assim, um pouquinho mais de humildade para todo mundo ajuda bastante nas relações e favorece essa troca. Mas uma boa comunicação requer uma grande dose de franqueza, coisa que a maioria evita. Há uma política de bom mocismo nas relações. Como lidar com essa situação que é cada vez mais comum nas empresas? Muitas vezes movidas pelo desejo de não cometer, né, nenhum tipo de infração que possa acarretar até num problema judicial lá na frente, as pessoas começaram assim a ter muito dedo para falar uma com a outra, né? Como se as pessoas não tolerassem mais serem criticadas ou serem expostas ou receberem um feedback negativo. A imposição do politicamente correto está sufocando a relação entre as pessoas.
As pessoas adultas têm que ter essa tolerância à frustração, né? Uma das técnicas que nós trabalhamos com as pessoas nas empresas, assim, principalmente nos grupos que têm muita dificuldade em receber feedback, é o feedback sanduíche. Como funciona o feedback sanduíche? Feedback sanduíche é o seguinte: primeiro você chama a pessoa e traz aspectos positivos, qualidades, enaltece qualidades dela, num primeiro momento. Já vai baixar a defesa, baixa a guarda, a pessoa não vai vir tão defensiva para o contato. Num segundo momento, você fala o que está disfuncional, ou o que não está funcionando, que poderia ser melhor, o que você realmente espera dela e que ela não está cumprindo. E para fechar, volta a enaltecer algum aspecto, dizendo que você acredita que ela é capaz de fazer aquilo. Então, a pessoa fica menos defensiva, tolera um pouquinho mais aquela frustração, porque outros aspectos positivos estão sendo trazidos para essa discussão e sai relativamente satisfeita e motivada, buscando uma mudança no comportamento. Então, o feedback sanduíche ajuda bastante. Você quebra um profissional arrebentando com 2 fatores fundamentais para mantê-lo estimulado: falta de perspectivas de crescimento ou de um melhor salário e falta de reconhecimento. Lamentavelmente, é o que mais ocorre nas empresas. Por que se desperdiçam tantos talentos humanos? Profissionalmente, as pessoas estão cada vez mais instrumentalizadas, elas estão cada vez mais capazes, só que a relação não pode ser deixada de lado. O tipo de relação que ela estabelece com as outras pessoas diz muito dela. Né? Nós reproduzimos, de forma geral, as nossas vivências infantis nas relações profissionais. Então, se eu não tiver o mínimo de controle ou de elaboração das minhas questões pessoais, por mais competente, por mais titulação que uma pessoa seja, por melhor instrumentalizada que ela esteja, ela vai falhar quando tiver que se relacionar com as pessoas de forma geral, não só no ambiente profissional. Quais são as formas mais frequentes de contratação dos teus serviços, né? As pessoas buscam consultoria, né? Elas têm problemas muito específicos já diagnosticados e elas buscam, assim, uma solução para lidar com aquela dificuldade. Então, é aí que nós entramos, assim, entra a psicologia, entra todo o aparato que a clínica oferece, né? Nem sempre todas as dificuldades podem ser resolvidas no ambiente laborativo. Muitas vezes nós temos que trazer essas pessoas para o espaço que nós temos para oferecer, onde outros instrumentos podem ser usados, como a testagem psicológica, uma avaliação médica psiquiátrica, em alguns casos extremos de patologia. Maria Júlia, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa que nós não abordamos nesse programa? Os sintomas, muitas vezes os sinais de um adoecimento mental, né, eles são sutis. Nem sempre vem na forma, assim, de um adoecimento rápido, a pessoa não fica aparentemente doente, ela vai adoecendo gradativamente. O diagnóstico precoce, ele vai ajudar que essa pessoa não possa ser atendida de uma forma primária para não necessitar o afastamento ou uma recolocação profissional ou uma inserção num outro ambiente que não o dela. Isso é muito, assim, causa danos psicológicos muito grandes para a pessoa, sensação de impotência, sensação de fracasso, né, que ela não deu conta do recado. E muitas vezes não depende só da pessoa, isso é multifatorial. É o ambiente familiar, o ambiente corporativo, características individuais que fazem com que eu reaja de uma forma mais positiva ou menos positiva com os eventos que acontecem na minha vida. Então, a prevenção, a detecção precoce desses sinais que podem se manifestar com uma alteração no apetite, alteração no sono, retraimento, uma falta de interesse nas pessoas que antes motivavam ou alegravam ou que eram parceiros naquele momento do cafezinho ou na hora da pausa ou do intervalo, né? Essas pessoas são as primeiras a serem rechaçadas. Quando a pessoa começa a demonstrar, né, esse colorido de sintomas, ela precisa de ajuda. Existe uma tendência muito grande daí ao alcoolismo, né, que é um problema hoje muito grande dentro das
dos problemas corporativos, como o uso de drogas, né, outras substâncias psicotrópicas, o tabaco, que também causa problemas mentais e comportamentais, entre tantos outros. Então, assim, se eu puder deixar alguma coisa mais enfatizada, seria a percepção, né, dos sintomas, dos sinais e sintomas que causam esses problemas. E o programa de hoje fica por aqui. Se você deseja mais informações, acesse o site estadodeexcelência.com.br. Na próxima semana estaremos de volta com mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!